Marcos 10, 46 a 52 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém. Eu já preguei esse texto aqui, mas eu estava lendo e Deus falou comigo mais uma vez, então decidi pregar novamente. Deus sempre traz coisas novas, e essa história é uma história interessante, porque aqui nós vamos ver um homem que era cego. A Bíblia conta que ele era cego e ele estava sentado à beira de uma estrada, e era isso que ele fazia todos os dias. Ele era um mendigo, ele mendigava, ele pedia ajuda, ele pedia esmolas todos os dias, né? Para o seu sustento, para sobreviver, talvez para no final do dia comprar alguma coisa para comer, talvez para no final do dia pagar talvez um lugar para ele passar a noite. Nós sabemos que a Bíblia cita o nome de seu pai, mas naquela época, muito diferente dos dias de hoje, as pessoas que tinham problemas físicos, elas eram excluídas da sociedade, as famílias excluíam aquelas pessoas, então eles viviam como mendigos, eles eram colocados nas ruas. Hoje não, hoje se uma pessoa tem um problema, muitas vezes a família dá até mais cuidado, mais amor para aquela pessoa, para aquele membro da família que precisa de mais ajuda, mas não naquela época aquela pessoa não valia nada, porque não podia trabalhar, não podia fazer nada, não podia trazer sustento, então eles excluíam aquela pessoa. Nós sabemos aqui que aquele homem tinha um pai, ele tinha uma família, mas ele vivia como um mendigo, ele vivia na rua, ele morava pedindo esmolas, ele vivia pedindo ajuda para as pessoas. Eu não sei você, mas se você parar para pensar que um problema na vida de uma pessoa, na verdade, desencadeou uma série de problemas. A falta de visão, a falta de conseguir enxergar, na verdade, foi a causa de vários outros problemas na vida daquele homem. Por causa de uma situação, agora ele está enfrentando tantos outros problemas. Agora ele sofre rejeição, agora ele sofre se sentindo sozinho, agora ele sofre de necessidades todos os dias, agora ele sofre de solidão, porque ele não tem pessoas com ele, ele não tem amigos, ele não tem familiares. Todos os dias ele vive a sua vida apenas para sobreviver. Ele não mais vive, mas agora ele sobrevive. Ele todos os dias se levanta e ele pega a sua capa e ele pega o seu copo, apenas na tentativa de sobreviver, pedindo esmolas, apenas para se alimentar e apenas para conseguir dormir, apenas para conseguir sobreviver. Uma coisa, a visão daquele homem que ele não tinha causou uma série de problemas. E na verdade, na Bíblia a gente vê que a visão é algo muito grande, muito importante. Muitas vezes quando a gente perde a visão, quando a gente não consegue, a gente deixa, quando a gente perde a capacidade de enxergarmos, muitas outras coisas começam a acontecer nas nossas vidas, não talvez na forma física, mas espiritualmente falando, quando os nossos olhos são fechados, muitas vezes por causa do pecado, muitas vezes por causa dos erros, os nossos olhos são fechados e por causa disso muitos problemas começam a acontecer, mas a capacidade de enxergar nos leva a lugares que a gente não consegue imaginar. A gente vê isso com o povo de Israel, quando Moisés manda os 12 espias espiarem a terra prometida. 2 homens, eles olham lá e eles veem que existiam inimigos grandes naquele lugar. Eles veem que a terra realmente era como Deus havia dito, uma terra que manava leite e mel, terra da promessa, terra maravilhosa. Eles conseguem olhar com os olhos espirituais, apenas 2, mas outros 10 não. Eles estão com seus olhos tapados, eles só conseguem olhar o natural, eles só conseguem olhar os inimigos
que são grandes demais. Eles não conseguem olhar com os olhos da fé. Eles não conseguem colocar a sua esperança em Deus, na palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito para eles. Então eles voltam e a notícia que eles trazem é impossível. Eles não conseguiram ver, eles não conseguiram enxergar, e por causa disso eles morreram no deserto. Por causa disso eles não conseguiram experimentar aquilo que Deus havia prometido para a vida deles. Visão. A falta de visão, muitas vezes uma pequena coisa pode trazer tantos problemas, ou pode nos impossibilitar de vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aqui nós estamos falando, literal, aqui a gente está falando realmente de um homem que não conseguia enxergar, ele tinha os seus olhos tampados, mas é engraçado que, se você ler um pouquinho antes, porque quando eu comecei a ler aqui no versículo 46, diz assim: e foram para Jericó. Antes disso, Jesus estava com os discípulos. Se você ler alguns versículos antes, Jesus estava com os discípulos, e acontece uma discussão engraçada ali, porque dois dos discípulos fazem um pedido para Jesus e dizem: Jesus, quando o Senhor estiver lá no trono, deixa eu sentar à direita, o outro deixa eu sentar à tua esquerda. E Jesus fala para eles: olha, vocês não estão entendendo nada. Na verdade, o maior, o grande no reino dos céus, não é assim da forma que vocês estão enxergando. Aquele que é grande, na verdade, no meu reino é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Vocês estão entendendo de forma errada. Na verdade, a princípio, parece que Jesus estava tentando ensinar algo a respeito de orgulho, mas na verdade, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: sabe o que? Vocês estão com os seus olhos tapados. Vocês estão aqui comigo, mas vocês não conseguem enxergar. Vocês conseguem ver com os olhos naturais, mas vocês não conseguem ver com os olhos da fé. Vocês não estão enxergando além. Vocês não conseguiram ver ainda como funciona o reino de Deus. E logo depois deste encontro, é como se Jesus quisesse ensinar para os discípulos de forma prática. Ele se encontra com um cego. Depois de dar essa lição de moral para os discípulos, ele se encontra com um cego. O cego está na beira da escada, ele não pode enxergar, e a sua vida está de mal a pior. Ele depende das pessoas, ele está vivendo de forma que ninguém gostaria de viver, que nenhuma mãe planejou que o seu filho vivesse daquela forma, nenhum pai planejou que o seu filho vivesse daquela forma, e aquele homem está naquele lugar vivendo sozinho, abandonado. Mas um dia, essa história maravilhosa nos conta que aquele homem, ele teve um encontro, e esse encontro transformou a sua vida, esse encontro mudou a história dele. Mas sabe o que é engraçado, que me chama a atenção aqui? Que esse homem, se ele estava ali todos os dias pedindo esmola, é porque alguém dava esmola para ele, alguém ajudava aquele homem, porque senão ele não estaria ali durante tantos anos, né? Se tem alguém no farol pedindo esmola, é porque alguém dá esmola para aquela pessoa, porque senão, se passasse um mês e ninguém desse nada, o cara ia arrumar outra coisa para fazer, porque não está dando lucro esse negócio, não está funcionando. Eu vou arrumar outra coisa para fazer na minha vida, eu preciso me ajeitar, não vou morrer de fome, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então a gente sabe que, de alguma forma, as pessoas passavam por ali e ajudavam aquele homem, jogavam uma moedinha no copo dele, talvez alguns já passavam, já conheciam ele ali, porque ele ficava todos os dias no mesmo lugar, e talvez alguns davam até algum alimento, deixavam um cobertor, alguma coisa, e aquele homem vivia ali. Mas sabe o que me chama a atenção? Porque o começo dessa história é o seguinte: quando Jesus está passando e aquele homem ouve falar de Jesus, o que acontece? Aquilo gera uma fé no seu coração, e ele fala: pô, chegou a minha chance, a chance que eu tenho de transformar a minha vida, a chance que eu tenho de mudar a minha vida, porque eu tenho vivido dessa forma aqui por muitos anos, e eu não aguento mais viver assim. Agora eu ouvi falar de alguém que pode mudar a minha história, eu ouvi falar de alguém que pode mudar a minha vida, agora chegou a minha hora, chegou a minha chance. E ele começa a gritar, mas olha só o que acontece: aquelas pessoas que estavam ali impedem aquele homem de gritar, começam a ficar bravos com ele. Fica quieto, você está atrapalhando o mestre, fica calado aí. E talvez a mesma pessoa que passou ali muitas vezes e jogou uma moeda no copo daquele homem, agora está mandando aquele homem ficar quieto. Talvez pessoas que passaram ali deixaram um prato de comida para ele, com dó, com pena, mas agora chegou a hora onde aquele homem podia ter a chance de realmente ter a sua vida transformada. Agora aquelas mesmas pessoas, os discípulos, todos que estão à volta de Jesus, falam: para de atrapalhar o mestre, fica quieto aí no seu lugar.
Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma lição espiritual aqui para mim e para você. O diabo, ele não vai se importar enquanto o seu foco estiver em coisas, enquanto você estiver tateando, buscando por coisas. Mas quando você decidir ir se encontrar com o Senhor, quando você colocar o seu foco em Deus, Ele vai fazer de tudo para te parar no meio do caminho, porque Ele sabe que quando eu e você temos um encontro real com Ele, as nossas vidas são mudadas e transformadas. O diabo sabia que se aquele cego se encontrasse com Jesus, ele sabia que o que deixava ele preso ali, para ele estava bom se ele mendigasse todos os dias, ele podia ganhar. O diabo não estava se importando se as pessoas sustentavam ele, davam umas moedinhas, e muitas vezes nós vivemos da mesma forma. A gente se contenta com as moedas, a gente se contenta com aquilo que é tão pouco, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem mais, e sempre quando a gente entende, a gente ouve quando Deus tem mais, e nasce uma fome dentro dos nossos corações, e a gente decide, eu quero esse mais, eu quero ir além, eu quero viver, eu sei que eu tenho um propósito, eu nasci com um sonho. Quando você percebe isso, quando você sente Deus falando com você, você começa a andar nessa direção, o diabo vai fazer de tudo para te impedir. Ele vai levantar pessoas para te dizer, fica quieto. Ele vai levantar circunstâncias para te dizer, fica no seu lugar, Deus não tem nada com você, como ele fez com aquele homem, porque ele sabe que se você chegar lá, ele sabe. O problema é que muitas vezes a gente não consegue se levantar, a gente não consegue chegar lá, a gente não consegue enfrentar algumas dificuldades para se encontrar com o Senhor, para ter esse primeiro encontro. A gente está preso naquilo, a gente está preso em tantas coisas e a gente não vai. E esse homem, ele nos ensina algumas coisas, ele traz para nós algumas lições. Porque para essa mudança acontecer na vida dele, ele teve que tomar algumas decisões. Muitas vezes a gente pensa que a mudança ela vem, a transformação ela vem e é algo sobrenatural que Deus vai vir e vai derramar do céu, e fez e aconteceu, caiu lá no meu quarto e tudo mudou e tudo aconteceu, mas cada história na Bíblia, cada milagre, cada encontro de Jesus, você vai ver que pessoas tiveram que tomar decisões, pessoas tiveram que deixar alguma coisa para trás, pessoas tiveram que dar passos de fé, pessoas tiveram que tomar uma decisão de se encontrar com o Senhor, e esse homem ele faz isso e ele me ensina e te ensina algumas coisas, e eu gostaria de falar com você sobre isso nessa noite. Primeira coisa eu coloquei aqui, ele decidiu se levantar, ele decidiu fazer alguma coisa, porque muitas vezes quando nós estamos numa situação como essa, é mais fácil nós ficarmos como estamos do que fazermos alguma coisa. Muitas vezes é muito mais fácil nós deixarmos deixa do jeito que tá ruim, mas eu estou sobrevivendo. Tem gente que não vive, tem gente que sobrevive. Tem gente que está dentro de um casamento e o casamento não tem vida, na verdade está sobrevivendo. Na verdade eles moram na mesma casa, mas eles não têm um lar, eles não têm uma família mais, e as pessoas se contentam com isso, elas estão ali, como aquele homem estava ali, mas ele decidiu se levantar, ele decidiu não mais viver aquela vida. É uma decisão que eu e você precisamos tomar. O que é que você precisa mudar na sua vida? O que é que precisa ser transformado na sua vida? Deus não vai fazer por você se você não tomar uma decisão. Eu preciso mudar na minha casa, eu preciso, Deus, que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor mude na minha vida financeira, eu preciso que o Senhor faça uma obra. Eu tomo uma decisão, e quando eu tomo uma decisão, aí então Deus vem e me encontra no meio do caminho. Só que sempre quando eu tomo uma decisão, nunca é fácil, porque sempre quando eu tomo uma decisão, pode ter certeza disso, querido, nós vamos ter que enfrentar algumas coisas quando nós tomamos decisões nas nossas vidas, ainda mais decisões certas, porque o mundo conspira contra nós, todas as coisas estão contra nós, parece que você fez errado a vida inteira e estava tudo certo, quando você decide fazer certo, parece que começa a acontecer tudo errado, é ou não é? É porque o diabo está furioso.
Porque ele sabe que Deus vai te abençoar, ele sabe que Deus vai te favorecer, ele sabe que Deus vai à sua frente, ele sabe que Deus vai te conectar com as pessoas certas, ele sabe que agora você se tornou imparável, ele sabe que agora com Deus você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então ele fica furioso, ele começa a levantar ele levanta a tia, ele levanta a avó, ele levanta a irmã para falar: você está maluco, você pirou. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer isso e te desanimar, você vai viver coisas extraordinárias. Aí agora, aquele homem, ele tem que tomar uma decisão, uma outra decisão. Qual é a decisão? De simplesmente não se importar com os outros. Não se importar com a opinião dos outros. Não se importar com o julgamento das outras pessoas. A gente se importa demais do que o outro está pensando da gente. A gente se importa demais do que as pessoas pensam de nós. A gente se importa demais, o que vão pensar, o que estão falando. O que estão falando de mim? Como é que eles pensam de mim? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Viva para Deus. Viva para Deus. O que estão dizendo para você não interessa. Não quero nem saber, nem me conta o que estão falando de mim, porque minha vida é para Deus. Você gostou, você não gostou, você está feliz, você não está feliz. O problema é teu, meu filho. Quem tem que estar feliz comigo é Deus. Aquele homem, ele toma essa decisão. Enquanto todo mundo estava falando: fica quieto, fica quieto. Ele estava dizendo: eu vou me levantar e eu vou contra todo mundo. Tem vezes, deixa eu te dizer uma coisa, tem vezes que Deus vai colocar algo no seu coração que vai ser contrário à opinião das pessoas. As pessoas vão olhar e falar: não, cara, se você for por esse caminho vai dar errado. Se você fizer esse projeto não vai dar certo. Se você caminhar nesse caminho aqui, olha, você está perdido, as coisas não vão dar certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus colocou no seu coração, se Ele falou vai, se Ele falou faz, ouse, vai, ande, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? Quem está com você, quem está de mãos dadas com você é Ele. E quando Ele está com você, as coisas acontecem. Então, deixe de lado as opiniões. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Ele teve que tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque aquele homem sabia tudo que ele havia passado. Ele sabia da dor, ele sabia do sofrimento, ele não aguentava mais viver aquela vida, ele não queria mais viver aquilo. Então para ele, o que era perder os amigos, o que é ir contra as pessoas, ele não tinha nada mesmo, já lhe faltava esperança, ele achava que ele ia ficar ali para o resto da sua vida. Quando ele vê uma oportunidade, ele fala: agora chegou a minha hora, nada vai me parar, nada vai me impedir, pode gritar, pode falar, pode me empurrar. Ele deve ter feito um monte de inimigos: sai da minha frente, sai para lá, vem para cá, que eu vou chegar nesse homem, eu vou me encontrar com esse homem. Ele estava decidido. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa decidir, você precisa ser imparável. Aquilo que Deus colocou no seu coração, não desista, não deixe que as vozes, não deixe que as pessoas, não deixe que o diabo, não deixe que demônios, não deixe que circunstâncias te parem no meio do caminho. Acredite naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. E aquele homem se levanta, e ele decide não dar bola para ninguém. E ele faz algo extraordinário. Ele faz algo extraordinário. A Bíblia conta que quando ele vai se encontrar com Jesus, ele faz algo. Ele tira a sua capa, e ele joga a sua capa. Para nós não significa nada isso. Para nós talvez a gente pense, como até eu pensava, mas eu fui dar uma olhada qual era o significado dessa capa naquele tempo para aquelas pessoas, e eu descobri uma coisa. Olha o que diz sobre a capa. O Império Romano sempre foi muito organizado para que uma pessoa pudesse mendigar. Era necessário que ela tivesse uma autorização do Império. Então não era um negócio bagunçado, não ficava mendigando quem quisesse. Então precisava de uma autorização. Você realmente não tem família, está doente, não pode trabalhar, você está autorizado para ser mendigo. E essa pessoa que estava autorizada pelo Império a ser mendigo, então já que você pode mendigar, está aqui a tua capa, meu filho, para que todos saibam que você não está enganando ninguém, você não está mentindo para ninguém, você não é um cara que é pilantra, não, realmente você não pode trabalhar até cego, vai fazer o quê? Então você coloca essa tua capa dizendo, olha o que diz aqui, essa autorização era através de uma capa que era entregue, que estava escrito por causa da mesma em latim: este homem é um miserável mendigo, vive de esmola.
Então, esse homem extraordinário, nessa atitude de fé, onde ele pega a sua capa e ele tira a sua capa e ele deixa para trás para se encontrar com Jesus, é muito mais do que simplesmente deixar a sua capa ali e se encontrar com Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que me definiram, disseram que eu era um miserável, disseram que eu era um impossibilitado, disseram que eu iria mendigar para o resto da minha vida, disseram que essa capa aqui iria pertencer, iria morrer comigo, que eu ficaria aqui para o resto da minha vida, mas hoje eu decido deixar aquilo que colocaram sobre os meus ombros. Eu decido deixar para trás cada palavra, eu decido deixar para trás cada seta que foi lançada na minha vida. Eu decido deixar isso para trás e eu vou me encontrar com aquele que pode transformar a minha vida e me dar um novo futuro e colocar sobre mim novas vestes. Tentaram te definir, tentaram te dizer quem você era. Você não pode, você não vai ser, você é isso, você é aquilo. Talvez o chefe te chamou de burro, talvez o chefe te disse você não é capaz, talvez as pessoas olharam para você e disseram você nunca vai ser, você nunca vai conseguir, você nunca vai conquistar. Talvez você veio de uma família que improvável demais para que desse certo, talvez a sua experiência com os pais não foi boa, você não consegue nem ter uma relação talvez com Deus tão profunda, porque pai para você, a palavra pai é algo tão assombroso. Teu pai foi tão ruim para você e aquilo te assusta tanto, e foi colocado sobre você uma capa, um fardo sobre os seus ombros, e você vai viver assim pelo resto da sua vida. E o diabo tem tentado te dizer isso, tem tentado te prender neste lugar, dizendo você vai morrer assim, você vai viver o resto dos teus dias deste jeito, você vai mendigar para o resto da sua vida, você não vai se livrar desta capa. Isto te define, esta é a pessoa que você é assim mesmo, você é um mendigo mesmo, você é isso que a capa diz que você é. Mas hoje nós decida nessa noite, tirar esta capa, porque Deus tem uma nova vida para você, Deus tem uma nova chance para você, Deus tem uma nova história para você. Tudo aquilo que disseram e colocaram sobre os teus ombros nessa noite cai por terra, em nome de Jesus, e um novo começo na sua vida nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você decide. Você decide. Ele larga aquela capa. E junto com a capa, a Bíblia diz que ele vai largar também o seu copinho. E o copo era o lugar onde as moedas caíam ali, onde ele colocava, na verdade, ali o seu sustento. Ele sobrevivia por causa daquele copo. O copo trazia para ele conforto, trazia o alimento diário, trazia talvez uma noite de sono. As necessidades que ele tinha no seu corpo, de fome, de cuidado, era o copo que talvez todos os dias trazia e o mantinha vivo. Mas diante do Senhor, quando ele olha para o copo e ele olha para aquele negócio que o mantinha ali todos os dias, e ele olha para o Senhor, ele decide deixar este copo para se encontrar com o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou apostando todas as minhas fichas em você. A partir de hoje, olha, eu contava com isso aqui para sobreviver. Eu contava com isso aqui todo dia para eu comer. Eu contava com isso aqui todo dia para eu conseguir dormir em algum lugar. Eu contava com isso aqui todo dia porque eu não tenho outro jeito de viver. Mas eu estou olhando para o Senhor e tô colocando todas as minhas fichas no Senhor. A partir de hoje, meu filho, você precisa realmente mudar a minha vida e a minha história, porque eu estou deixando tudo para trás para te encontrar. Agora, a partir de hoje, você é meu sustento. A partir de hoje, você que tem que cuidar de mim. A partir de hoje, eu não tenho mais o meu copo para pedir esmolas e para talvez me alimentar ou para dormir. A partir de hoje você vai ter que fazer alguma coisa na minha vida. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. É difícil nós fazermos isso.
porque isso requer fé, isso requer passo de fé, isso requer andarmos no escuro, isso requer a gente não enxergar nada e mesmo assim acreditar e falar eu vou mesmo assim. A gente fica com medo porque tem um lado humano, tem o nosso lado que a gente pensa, e se não der certo, e se eu chegar lá e ele não me curar, e se eu chegar lá e ele não me der uma palavra? Aquele homem podia ter pensado tudo isso. Ele podia ter pensado tudo isso, e se eu for lá? Ou então, e se eu não conseguir chegar até Jesus? As pessoas podem me parar no meu caminho, e no meio do caminho eu talvez não chegue até Jesus, se eu não conseguir. E minha capa, e meu copo, e minhas coisas, e meu meio de sobrevivência. E muitas vezes a gente, no meio do caminho da vida, a gente vai se apegando e se apoiando em coisas para nos trazer um conforto momentâneo. A gente vai se apoiando em coisas que nos trazem um conforto momentâneo para o hoje. Nós somos imediatistas, a gente vai sobrevivendo. A gente tem coisas que nos mantêm vivos. Os desejos, aquilo que a gente precisa hoje, a gente está sobrevivendo hoje. O sexo, as coisas que, é hoje, eu preciso disso hoje. Deixa eu viver, deixa eu conviver isso aqui hoje. Muitas vezes é difícil de deixarmos tudo para trás e acreditarmos que se nós formos até Jesus, tudo aquilo que a gente pensa que precisa para sobreviver, Ele vai suprir nas nossas vidas. A gente pensa que mesmo que se a gente se encontrar com Ele, a gente ainda vai precisar. Aqui não, tudo bem, eu posso até me encontrar com você, mas eu preciso, é difícil de eu deixar certas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que acontece no final do dia? No final do dia, aquele homem, ele sabia, porque ele já tinha experimentado que no final do dia, aquelas moedas acabavam. No final do dia, ele pegava aquele tantinho de moeda, ele comprava uma comida, e no dia seguinte ele estava lá fazendo a mesma coisa dia após dia. Assim é nas nossas vidas, os prazeres, as coisas que nós precisamos todos os dias. Você pode fazer hoje, amanhã e amanhã, mas você sempre vai precisar de mais. Você sempre vai precisar de mais. Todos os dias você precisa de mais. Você não consegue ser completo. Todos os dias você precisa de mais um pouquinho. Mas tem uma mulher que se encontrou com Jesus um dia. E ela veio se encontrar com Jesus. Jesus pede água para ela. Vocês conhecem essa história? Ela pede água para Jesus. Jesus pede água para ela e a mulher fica assustada porque fala: você é judeu, está pedindo para a samaritana água, como é que pode esse negócio? E Jesus fala para ela: minha filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria, porque eu te daria a água da vida. Aí a mulher fica assustada e Jesus começa a revelar a vida da mulher. Vai lá, fala com o seu marido. Aí a mulher olha, não, com o seu marido não, na verdade com o seu cesto, que nem marido é, já casou com 5 vezes. Aí a mulher fica mais assustada ali. Jesus amado, esse cara sabe da minha vida toda, é profeta, quem que é você? Só que sabe o que acontece? Se você lê esse texto, a Bíblia conta que aquela mulher, ela deixa, quando Jesus manda ela ir chamar as pessoas, chamar os familiares, aquela mulher, ela deixa aquele cesto de água que ela usava para pegar água todos os dias para chamar. Sabe por quê? Porque agora ela sabia que ela não precisaria todos os dias, porque ela tinha encontrado a água viva, a água que supriria a vida dela todos os dias. Ela sabia que agora a água viva queria jorrar de dentro dela. Ela tinha encontrado, agora ela sabia que as suas necessidades diárias seriam supridas por aquele que poderia suprir todas as coisas. E muitas vezes nós estamos presos, a gente fica preso em coisas. Hoje eu não consigo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem momentos das nossas vidas que eu e você precisamos pegar do nosso copo, precisamos pegar a nossa capa, precisamos pegar aquilo que talvez traga um conforto, uma segurança, e colocar para trás e andarmos rumo em direção ao Senhor Jesus em fé, colocando a nossa confiança nele. Senhor, o que eu tenho é o Senhor, eu não tenho mais nada. O Senhor precisa ser o meu sustento, o Senhor precisa ser a minha saída, o Senhor precisa ser o meu tudo, porque eu deixei tudo para te seguir. Quando a gente olha uma história como essa, a princípio parece que é tão fácil. A gente fala, foi tão tranquilo, o cara foi lá, foi curado, que coisa boa, eu também queria esse negócio. Mas a gente não percebe. A gente não percebe, muitas vezes a gente lê corrido, a gente não percebe as pequenas decisões, o quão difícil foi das pessoas, daquele homem se encontrar, chegar até Jesus. Porque para nós aquele copo e uma capa não significa nada, mas para aquele homem significava tudo. Para você talvez não seja nada, mas para aquele homem era tudo. Você já imaginou você pegar o seu tudo e dizer para Deus: olha, está aqui o meu tudo, tudo que eu tenho.
Foi como Deus pediu para Abraão: dá o seu filho, aquele que você tanto esperou, aquele da promessa, sabe, esse você não podia, eu te entreguei, agora vai lá, entrega ele para mim, o seu tudo. Tudo ele entregou, tudo ele deixou para trás. Sai correndo em direção a Jesus. E aí então a gente vê que algo maravilhoso acontece, mas antes, decisões foram tomadas, tudo. E na Bíblia, em várias passagens, a gente vê que não existe a possibilidade de vivermos metade para Deus, de darmos metade para Deus, metade das nossas vidas, metade dos nossos corações, metade, um pedacinho do meu casamento, lá na minha casa um pedacinho, metade das minhas finanças, não tem como. Ou você se entrega por inteiro, ou você deixa tudo para trás e segue ao Senhor, ou então ele não tem nada, ou ele não tem nada. O jovem rico, que conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, talvez era como eu e como você, sentava na sinagoga, na igreja, ouvia, sabia das escrituras, e ele chega para Jesus e ele fala justamente isso: eu conheço, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: conhece, faz o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. O que Jesus estava dizendo? Se não for tudo, não é nada. Se tem algo que rouba o teu coração, não adianta. Porque, queridos, quando nós tomamos a decisão de deixar para trás coisas, até que são boas para nós, mas que não são de Deus para nós. Tem coisas que são boas, mas não são de Deus para você. E cada vez mais eu tenho visto que o diabo tem usado justamente isso para roubar a vida das pessoas, porque ele sabe que muitas vezes o errado é fácil de nós identificarmos, e a gente conhece um pouco e fala: não, errado eu não vou. Não, pastor, fica tranquilo, pecar, isso aí já passei, já não estou indo nessas coisas erradas não. Ele coloca algumas coisas que aparentemente não são erradas, mas que não são de Deus para nós, e ele nos rouba do centro da vontade de Deus, nos leva para um lugar que Deus não tinha sonhado e planejado para as nossas vidas. Esse homem, ele teve que tomar algumas decisões para chegar até Jesus e deixar algumas coisas para trás. E eu não sei o que você precisa deixar para trás. Eu não sei, eu tenho buscado isso: Deus, o que é que eu preciso todos os dias deixar para trás para me encontrar com o Senhor? O que é que precisa ficar para trás na minha vida para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim? Porque aquele homem vive um milagre na sua vida extraordinário, porque antes daquele milagre ele deixou muitas coisas. Na verdade, ele deixou tudo. E a gente vê que na Bíblia é assim que funciona. Às vezes a gente lê as Escrituras e a gente pensa que é uma brincadeira, mas não é. A gente pensa que seguir a Cristo muitas vezes é uma brincadeira, mas não é. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus promete coisas maravilhosas para nós. Ele nos promete uma vida maravilhosa, mas existe renúncia, existe deixar a minha vontade muitas vezes para trás, existe muitas vezes deixar o meu plano para trás, o meu conforto, o meu prazer do dia de hoje, porque eu sei que Deus tem algo melhor para a minha vida do que aquilo que eu posso fazer hoje. Aquele homem, ele entendeu que o encontro com o Senhor era melhor do que o copinho que ele tinha. O encontro com Jesus era infinitamente melhor. A possibilidade de encontro com Jesus era melhor que a sua capa, era melhor que o seu copinho. E é muitas vezes aí justamente isso que nós perdemos. E é por isso que nós trocamos Jesus por tantas coisas. É por isso que nós trocamos a presença dele por tantas coisas na vida.
A gente troca Jesus por causa de um trabalho, a gente troca Jesus por causa de um prazer momentâneo, a gente troca Jesus por causa de uma namorada, a gente troca Jesus por causa de um namorado, a gente troca Jesus por causa de um trabalho, a gente troca Jesus por causa de relacionamentos, por causa de amizades, a gente coloca pessoas, coisas na frente de Jesus, porque a gente precisa, né, guiar, porque é tão difícil a vida, eu preciso de um conforto, eu preciso de algumas coisas na minha vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você colocar Jesus, se você se encontrar com Jesus, Ele vai trazer as pessoas certas, Ele vai trazer tudo que você precisa na hora certa. Você pode perder alguma coisa hoje, você pode até chorar hoje, você pode até ficar triste hoje, pode até doer hoje, mas vai doer hoje para que você seja feliz amanhã, porque Deus sabe qual é o melhor para a sua vida, Ele já escreveu a tua história, Ele tem planos maravilhosos para você, o diabo sabe disso, Ele quer roubar você daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, então entregue tudo que você tem ao Senhor, deixe tudo para trás e siga aquele que pode cumprir na tua vida aquilo que Ele sonhou. Eu coloquei aqui, ações revelam minhas intenções. O que aquele homem, através de suas ações, estava dizendo era: a partir de hoje, Senhor, estou dependendo do Senhor. A partir de hoje, a minha vida é contigo. Até porque eu já não tinha amigos, agora ainda menos. Além de não ter amigos, eu tenho inimigos, porque briguei com todo mundo para chegar até o Senhor. Então, além de não ter o meu copinho, além de não ter a minha capinha, arrumei um monte de inimigo. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. E muitas vezes, queridos, é assim que vai acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes, quando nós decidimos fazer o que é certo, pessoas vão nos abandonar, amigos vão nos deixar, no emprego talvez vão até te mandar embora, porque o chefe vai te pedir para fazer algo que seja errado, e você se posiciona e diz: olha, Senhor, me desculpa, eu sei que o Senhor é autoridade aqui dentro na minha vida, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou cristão, eu sirvo a Deus, e eu não posso fazer algo assim, é errado, eu não posso. Ele pode até te mandar embora, mas Deus vai te honrar, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai cuidar de você. E talvez você fica com medo, pensando aqui, mas eu sou pai de família. Mas Deus é dono do ouro e da prata, querido. Sabe o que você está dizendo? Que você confia mais no seu trabalho, que você confia mais no teu chefe do que em Deus. As minhas ações revelam aquilo que está no meu coração. Eu tenho fé ou eu não tenho fé? Eu acredito realmente em Deus ou eu não acredito? Porque são as minhas ações, é o que eu faço que revela aquilo que eu acredito realmente. Porque falar é fácil. Eu creio, eu acredito, levantar a mão aqui no culto é fácil. Mas o que você faz todos os dias? Quais são as suas decisões diárias? Como é o seu comportamento no seu trabalho? Quais são as suas escolhas todos os dias? Isso revela realmente aquilo que está no seu coração. Então aquele homem, com essas decisões que ele toma, ele mostra: olha, Senhor, eu estou confiando no Senhor, a minha confiança está em Ti. E é por isso que a resposta de Jesus é muito clara: a tua fé te salvou. Jesus não olhou para aquele homem e disse: está curado no meu nome, no nome de Jesus, eu sou filho de Deus, você está curado. Não, Jesus olhou para ele e falou assim: cara, a tua fé te salvou. Não fui eu que fiz, a tua fé te salvou. Foi você quem fez, não fui eu, porque você largou tudo, você deixou tudo para trás, você enfrentou todo mundo, você largou tudo, você jogou tudo, você veio na minha direção, você deu passo de fé, já está feito para você. Sabe por quê? Porque a fé move montanhas, é promessa. Se eu disser a este monte, vai daqui para lá, e eu crer no meu coração, não duvidar no meu coração, assim tem que ser o que a palavra de Deus diz. Então, Jesus ali olha para aquele homem e diz o seguinte: você creu, e porque você creu, você é salvo, você é curado, você é liberto. Aquilo que ninguém pode fazer na sua vida está sendo feito, por causa da escolha, por causa da decisão, por causa do passo de fé que você tomou. Deixa eu te dizer uma coisa: é noite de decisão, é noite de dar passos, é noite de andar no sobrenatural, porque a palavra de Deus se cumpre quando eu faço aquilo que Deus me diz que eu devo fazer. Ele cumpre com a sua palavra. Um homem que não podia ver, ele não podia ver, Gui, ele não podia ver.
seus olhos tampados. E assim chegamos neste lugar, com os nossos olhos tampados. Escamas nos nossos olhos nos impediam de enxergar. Escamas nos nossos olhos nos impediam de ver além, o sobrenatural, aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Aquele homem não podia ver, mas ele ouve. Seus olhos estão tampados, mas ele ouve. Em algum lugar da Bíblia me diz que a fé vem pelo ouvir. Algum lugar da Bíblia me diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ele não está vendo nada. Ele não está vendo nada, mas ele ouve. Tem um homem. Tem um homem. Tem um homem que curou. Tem um homem que tocou. Tem um homem que libertou. Tem um homem que transformou. Tem um homem que fez. Tem um homem que multidões estão seguindo ele. Tem um homem que fala e as pessoas estremecem. Tem um homem que os demônios não aguentam ficar na sua presença. Os endemoniados são sarados, curados, libertos. Os cativos são libertos. Tem um homem. Quem é este homem? É Jesus o Nazareno. Quem é este homem? Quem é este homem? Ai, e o alvoroço naquele lugar. Quem que está passando por aqui? É aquele homem que você ouviu falar. É aquele homem. Que homem? Eu não estou vendo, eu não consigo ver. É aquele homem. É aquele que curou, é aquele que libertou, é aquele que tocou, é aquele que restaurou. É esse homem está passando, esse homem está chegando. Oh, eu não consigo ver, eu não estou conseguindo ver nada, mas eu estou ouvindo. Uma fé começa a encher o coração daquele homem. Ele se levanta, as dificuldades ficam pequenas perto da fé que já é gerada no seu coração. As pessoas estão gritando à sua volta, mas nada pode parar, porque uma fé, aquele homem agora vai se encontrar com ele, ele pula, ele dá um salto, uma fé gerada em seu coração, porque ele sabe que aquele homem pode mudar a sua história. Talvez você chegou nessa noite, nesse lugar, você não consiga ver. Talvez você não consiga enxergar uma saída. Talvez você não consiga enxergar que Deus possa fazer alguma coisa. Mas você ouviu nessa noite. Deus pode me curar, Deus pode me libertar. Assim como Deus fez na vida daquele homem, assim como Jesus andou e operou milagres, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode fazer na minha vida também, que eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, mas você ouviu nessa noite. Pega essa palavra, recebe na sua vida, porque você, assim como foi na vida de Bartimeu, vai ser na sua vida também. Se você crê, levanta a sua mão, celebra a Deus e diga: eu creio e eu recebo.